Deus ao nosso coração. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de todos que estarão ministrando, né, nessa campanha, aqueles que pela primeira vez, amém, que aproveite essa oportunidade, amém, irmãos, aproveite a oportunidade. Pastor, não sei pregar, sabe falar que Jesus é bom, que Jesus te salvou, que Jesus te libertou? Esta é a maior mensagem que nós podemos pregar, amém? É a mensagem da nossa vida. Que Deus abençoe. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus. Beatriz, quero já dar o microfone na sua mão, filha. Faz aquilo que Deus já tem colocado em seu coração, tá bom? Maravilha. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Irmãos, é motivo de muita mesmo alegria de estar aqui. É um sonho que Deus realizou na minha vida. Um sonho de 4 anos atrás, de quando eu me converti, e Deus revelou a mim o meu ministério, o meu chamado, e é muito gratificante estar aqui nessa noite, podendo anunciar a palavra do Senhor. E é muito emocionante para mim, porque a palavra de hoje vai ser em busca daquilo que você perdeu. E estar aqui hoje, irmãos, foi algo difícil para mim, porque eu havia perdido a esperança de que um dia eu estaria aqui. 4 anos atrás, quando Deus me revelou, usou pessoas para me revelou no meu quarto, eu recebi aquela palavra do Senhor. Só que, irmãos, como Abacuque já disse, aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Porque no meio dos anos, irmãos, é o mais difícil. A gente começa bem, no meio dos anos é o mais difícil. Mas o que importa não é nem o começo nem o fim, porque Jesus disse em Mateus que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. E então, essa noite, irmãos, é a dracma que eu tinha perdido, que Jesus tocou no meu coração, recupera. Porque se havia perdido dentro de mim a esperança. Então, eu liguei a lâmpada, irmãos, liguei a lamparina, e Jesus falava comigo que aquele que em vós começou a obra é fiel para completá-la até o fim. Então, é motivo de muita alegria estar aqui. Queria estar agradecendo a Deus, primeiramente, ao pastor pelo convite, né, e a todos que me encorajaram, a todos que estão aqui, né, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Irmãos, vamos nos colocar de pé para estar lendo a palavra. Que se encontra em Lucas 15, do 8 ao 10. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. A parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varra a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu irmão, vamos estar orando ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nessa noite queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pela sua palavra está sendo ministrada ao nosso coração, Senhor. Vá à nossa frente, Senhor Jesus, ministre em nossos corações a palavra da verdade, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê graça, nos dê discernimento, entendimento da sua palavra, Senhor Jesus. Usa minha vida na sua presença, Senhor Jesus, tenha de misericórdia, Senhor, Espírito Santo de Deus. Vai à minha frente, Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nossa, irmão, vou ficar uma manteiga derretida aqui hoje, porque Deus é maravilhoso. Nossa, é demais. Irmãos, nessa parábola da dracma perdida, Jesus, ele fala às pessoas que estão ao seu redor. Porque os escribas e fariseus, eles viam Jesus. Jesus tinha um costume de sentar com pecadores, de se assentar com publicanos. Porque para Jesus, irmãos, Deus abençoe ti. Porque para Jesus, não importa a sua cor, não importa a sua classe, não importa, irmãos. Jesus, ele aceita o seu coração. E aquelas pessoas se assentavam com Jesus ali, e os escribas e fariseus, eles olhavam para aquela cena e eles falavam assim: mas ele come com pecadores, come com publicanos. Publicanos naquela época, irmãos, eram considerados o auge da perdição.
né, pelo costume deles. Então, Jesus me conta essa parábola, sabendo do que se passava no coração, o pensamento daquelas pessoas. Ele conta essa parábola da dracma perdida. Essa parábola, quando a gente estuda ela, tem várias formas de se aplicar na nossa vida. A forma que eu vou trazer para os irmãos aqui é que Deus não desiste de você e nós não devemos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque a gente sabe, irmãos, que no meio do caminho é difícil. A gente começa bem, a gente começa alegre, a gente começa com esperança, começa com fé, começa com comunhão. Só que vai passando ao longo do tempo, a gente se acomoda na presença de Deus. A gente vive num comodismo. E Deus não quer isso de nós, irmãos. O diabo, diariamente, ele vem tentando nos convencer que a gente pode viver na presença de Deus com pouco, que a gente pode viver na presença de Deus no raso. Não estou falando de bens materiais, eu estou falando de se encher da presença de Deus. Ezequiel, irmãos, ele não se conformou com o raso. A água batia no joelho, ele disse, não, eu vou mergulhar mais fundo. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi mergulhar mais fundo. As igrejas hoje em dia estão trazendo para dentro de si coisas que além de Jesus. E as pessoas não sentem completas desse jeito, porque se você não está aqui por causa de Jesus, você está aqui em vão, irmãos. Porque Jesus, ele deve ser seu único centro. A gente não tem que estar na igreja, porque o louvor toca muito bem, porque a pregadora ali prega muito bem, porque eu gosto ali da mesa. Não, a gente tem que estar aqui por causa de Jesus. E se a gente tem Jesus no nosso coração, a gente já se sente completo, não precisa de mais nada. De mais nada. Então, a gente, no meio do caminho, a gente passa por essas adversidades, a gente passa por essas mudanças na nossa vida. Onde, muitas das vezes, a gente perde a alegria, a gente perde a felicidade, né? A gente perde a comunhão com Deus, perdemos a paz, por conta das adversidades que vêm, dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida. Só que a gente tem que entender, irmãos, que Jesus é o Senhor. E que os nossos problemas não é nada perto de Jesus. Então, irmãos, a mulher aqui, ela perde uma dracma dela. Ela tinha 10. E naquela época, as mulheres tinham um costume assim. Ou elas juntavam essas dracmas como economia, porque essas dracmas era uma moeda grega. E equivalia a 1 denário, que significava um dia de serviço. Então, era muito precioso para essas pessoas. Então, ela tinha 10 ali com ela. E elas tinham o costume de fazer adornos também. Colares, tiaras, para encontrar com seu noivo. Né? No dia do seu casamento, elas tinham o costume de fazer umas tiaras com as dracmas, costuravam as dracmas num tecido e faziam de tiara, para encontrar com seu noivo. Mas para encontrar com o noivo, ela tinha que ter todas. Não podia estar faltando nenhuma. Tinha que estar ali perfeito, porque era honra. Era símbolo de honra, era símbolo de segurança. Então, quando aquela mulher, ela perde essa dracma, meus irmãos, ela não pensa 2 vezes em procurar, porque era muito precioso para ela. E a gente vê que ela procura dentro da casa dela, ela não procura lá fora, porque ela não perdeu lá fora. Ela não perdeu essa 1 dracma dela lá fora. Assim como nós, às vezes, perdemos a felicidade, perdemos a paz, perdemos a esperança, a gente não perdeu lá fora para ter que sair lá para procurar. A gente perdeu dentro de nós. Por isso, muitas pessoas, às vezes, falam, eu me perdi dentro de mim mesma, eu perdi a esperança, mas está dentro de você, irmãos. A esperança que eu havia perdido estava dentro de mim. Eu não perdi lá fora. Por que eu iria sair lá fora para procurar algo que eu perdi aqui dentro? Então, não fazia sentido. Então, aquela mulher, ela varreu a casa com toda diligência. Ela varreu a casa, eu imagino eu estudando, que estava o tapete ali, ela com a vassoura, levantava ali o tapete, porque aqui fala, irmãos, que ela já não procurou e achou. Ela foi procurando, ela procurou diligentemente. Foi um processo ali. E naquela época as casas eram muito escuras, porque não tinha janela. Os construtores não faziam janelas. Então a única coisa que eles faziam era deixar, nas partes assim da construção da casa, deixavam uns buracos, porque a luz do sol iluminava, a luz da lua iluminava aquela casa. Mas não tinha janela. Então, é por isso que ela acendeu a luz para procurar. E ela procurou com toda a diligência, irmãos, ela foi respeitando os processos, ela foi procurando, e procurava num canto e procurava no outro até achar. E ela achou. E ela achou dentro da casa dela aquilo que ela havia perdido. E muitas das vezes, irmãos, é assim conosco também. Começamos bem, como eu disse no começo, começamos com tudo. Vamos colocar que a gente começa com as 10 dracmas. Começamos na presença de Deus com esperança, com alegria, não vimos a hora de estar na igreja, tínhamos o prazer de estar na igreja, a alegria, tudo, irmãos.
Só que, como eu disse, ao longo do tempo, as adversidades que vêm na nossa vida faz com que nós acomodemos. Eu posso estar na casa do Senhor sem alegria. Eu posso estar na casa do Senhor sem o prazer. E o diabo, ele vem, irmãos, ele tenta convencer a gente disso. Ele tenta convencer que a gente pode estar na casa do Senhor sem alegria. Ele tenta nos convencer que a gente pode estar na casa do Senhor por estar. Não tenho prazer de estar na casa de Deus, vou por ir. Vou sentar lá e vou ficar lá. Estou lá por estar. Ele tenta nos convencer disso. E muitas pessoas, às vezes, irmãos, acabam acatando isso do inimigo e fica na vida, irmãos, assim, que não vai para frente. Por que às vezes não vai para frente? Porque acata essas coisas do inimigo, não repreende, não ora ao Senhor, meu Deus, tira isso de mim, me ajuda. Porque o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a dracma que a gente perde muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes não, a gente perde dentro de casa. Quando eu falo casa, nós, lar, perdemos dentro de nós. Então, não tem por que procurar lá fora. Tem gente que às vezes está na presença do Senhor, irmãos. Já conversei com pessoas assim, que vêm para a casa de Deus e falam assim, eu vou porque eu tenho que estar lá. Não sinto prazer, não sinto alegria, não sinto salva. Perdi a alegria da salvação. Irmãos, mas nessa noite, Deus ele quer trazer para você a esperança. Ele quer trazer para você de novo a felicidade. Um exemplo muito claro de algo que foi restituído foi Davi. No pecado com Batseba, aquele momento, a comunhão que ele tinha com Deus, não digo que acabou. Teve um pequeno basta. Só que quando a gente olha para o Salmo 51, que a gente lê, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Traz de volta a alegria da sua salvação. Não retires de mim a sua presença. Não retires de mim teu Espírito Santo. Então, assim, Davi, ele perdeu dentro de si a alegria da salvação. Ele não perdeu lá fora. Ele perdeu dentro de si. Por isso que ele diz a Deus, traga-me de volta a alegria da sua salvação. A alegria de pertencer ao seu povo. Porque naquele momento do pecado com Batseba, ele havia perdido as esperanças. Porque, irmãos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A gente acompanha os trechos, né, as passagens antes do pecado com Batseba, o quanto ele era comprometido com o Senhor. Né? Então, quando ele perde essa comunhão com Deus, ele não se conforma. Ele não se conforma com isso e pede para Deus de volta trazer para ele a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus, não retirar dele o Espírito Santo. E muitas das vezes nós, irmãos, na presença do Senhor, perdemos a alegria. Perdemos a felicidade de estar aqui dentro, já não é mais a maior alegria da nossa vida. A gente já não acorda mais pensando em Jesus. A gente já, irmãos, nesses tempos, eu estava com uma mania de acordar e a primeira coisa que eu fazia é mexer no celular. Primeira coisa que eu fazia, quem me mandou mensagem? Já ia lá ver. E isso, irmãos, nossa, foi o desgaste, porque eu falei assim, Senhor, outrora eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era dar bom dia para o Espírito Santo. Vai à minha frente, Senhor, guia o meu dia, guia meu lar, guia minha família. E não, onde que está isso? Cadê aquela Bia que lia mais a Bíblia, que jejuava mais, que levantava de madrugada para orar, que era uma das primeiras a chegar na igreja? Me perdi dentro de mim mesma. E Jesus, ele nos convida, irmãos, a restituir isso. Porque ele é a luz. A palavra dele é a luz. Porque diz lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. Paulo, ele diz na palavra de Deus, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Jesus? Irmãos, a única pessoa que tem para fazer isso é a gente mesmo. Porque nem o diabo nos separa do amor de Deus. Porque está escrito em Romanos, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus. Então, muitas das vezes, o vazio que a gente sente na nossa vida é por falta de buscar o Senhor, irmãos. É uma verdade, às vezes, dita que nos constrange, que nos deixa um pouco envergonhados, mas realmente, muitas das vezes, o fato de nós ter perdido a alegria e não ter mais alegria, não ter mais esperança, não ter mais comunhão com Deus, às vezes a culpa é nossa. Porque não nos colocamos a procurar. Nessa parábola da dracma perdida, a gente também pode aplicar ela como Deus procura o perdido. Se você está perdido, meu irmão, Deus não pensa duas vezes em te buscar. Quantos irmãos aqui já deram testemunho de que como era no mundo, como está agora? Jesus, ele foi te buscar. Ele foi ao seu encontro. Ele foi te achar.
Nós amamos a Deus, se você diz eu amo a Deus, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele foi ao nosso encontro, Ele nos achou. Ele nos trouxe de volta para a presença dEle. E muitas das vezes na casa do Senhor, a gente pensa, eu estou aqui, Senhor, mas eu já não tenho mais alegria, eu já não tenho mais fé, eu já não tenho mais esperança, já não tenho mais comunhão, eu perdi minha comunhão com o Senhor. Onde está? Está dentro de você, irmão. Só precisa ser procurado com carinho, precisa procurar com muito cuidado, porque está dentro de você. E é um processo. Se coloque na posição de Deus, procure, irmãos, procure aquilo que está perdido dentro de você. No seu coração, às vezes você fala assim, Senhor, eu sou uma pessoa tão triste, sou uma pessoa tão amargurada. Não, irmãos, você não é uma pessoa triste, você não é uma pessoa amargurada. A tristeza, ela vem na nossa vida. A amargura, ela vem na nossa vida, mas você não é isso. Você é a criação de Deus. Você é feliz. A felicidade está dentro de você. Você só precisa se colocar em encontrar essa felicidade. Você precisa se colocar em encontrar a paz que está dentro de você. Porque Jesus, Ele é a paz. Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou aquela paz que o mundo dá, que é passageira, mas eu dou aquela paz que permanece para sempre. Aquela paz que está dentro de você, que não sai em momento nenhum. Aquela paz, irmãos, que muitos sentem na oração. Aquela paz que às vezes a gente acorda. Irmãos, tem dia que eu acordo, às vezes eu estou sozinha lá em casa, eu saio pulando, saio gritando lá em casa. Porque é uma paz maravilhosa. Irmãos, é inconfundível. Se a gente sente essa paz aqui na terra, irmãos, imagina no céu. Então vale a pena, irmãos. Vale muito a pena. Porque na Bíblia também fala assim, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aquele que os ama. Então não desista, irmãos. Se você perdeu alguma coisa no meio da caminhada, se coloque a procurar. Peça a ajuda de Deus. Acende a luz da palavra, a luz de Jesus. Porque sem a luz, irmãos, a gente não consegue achar nada. Sem a luz a gente não consegue achar nada por força própria, por mérito próprio. Nós não somos nada, irmãos. Nós só somos alguém porque Jesus está dentro de nós. É por isso que somos alguém. Se eu não me engano, em Jeremias fala que a honra do vaso é o que está dentro dele. Nós somos o vaso de barro, mas a honra é de Jesus, porque Ele habita dentro de nós. Nós não temos nada de bom. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Bia, você é muito boazinha, você é muito querida, parece que você não tem nenhum defeito. Fala assim, nossa, você não me conhece. Eu tenho muito defeito, tenho muito pecado, tenho muitas falhas. E eu não sou uma pessoa boa, eu só sou boa porque Jesus está na minha vida. Porque se Ele sair, você vai conhecer a minha verdadeira natureza. Então nós somos bons porque Jesus habita em nós. Nós não temos mérito de nada nessa vida, meus irmãos. Se você encontrar aquilo que está perdido, eu encontrei a minha felicidade. Não, Jesus foi à sua frente e encontrou com você. Porque Ele é a luz. As pessoas hoje em dia vêm pregando só eu. Uma pregação egocêntrica, antropocêntrica. Não pregam mais Cristo. É por isso que hoje em dia, irmãos, muitas pessoas chegam na igreja e saem da mesma forma. Porque não tem um encontro verdadeiro com Jesus. As pessoas entram na igreja e às vezes o pregador que está na frente só fala eu. Irmãos, a vida da pessoa não edifica a gente em nada muitas das vezes. Eu falo assim, não quero dizer de testemunho, porque o testemunho fala mais que as palavras. Eu estou dizendo de você subir no púlpito e ter que levar a palavra de Deus. Você ficar falando só de você, vai edificar a vida do seu irmão em quê? Não vai edificar a vida do seu irmão. O que edifica a vida da pessoa, irmãos, é a palavra de Deus. É por isso que muita gente hoje em dia não permanece nos caminhos do Senhor, porque a verdade, irmãos, ela tem que ser dita, ela tem que ser cumprida na nossa vida. O que adianta a gente falar que a gente é cristão e a gente sair lá fora e dar um testemunho totalmente errado? A gente sai lá fora, a gente demonstra algo que a gente não é. A gente é uma coisa aqui na igreja, sai lá fora, a gente é outra pessoa. E como é que Deus vai fazer a obra na nossa vida desse jeito? Não é possível Deus fazer a obra na nossa vida desse jeito. Então, se tem algo perdido dentro de você, nessa noite Jesus te convida a encontrar, a procurar e a encontrar, porque Ele diz, eu vou à sua frente. Eu sou a luz que ilumina o seu caminho. Porque Jesus, irmãos, é o pão da vida. Ele é eu sou o que sou, eu sou para o que você precisa que eu seja. Ele é o Jeová Shalom, da paz, Jeová Rafá,
o Deus da cura, Deus da providência. Então, assim, irmãos, nessa parábola da dracma, a gente percebe que a mulher, ela procura com muita diligência, até encontrar. E quando ela encontra, ela festeja com as amigas dela, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas e festeja. Por quê, irmãos? O que Jesus quer dizer com isso? Comunicai com os santos as suas necessidades. A gente fala para os nossos irmãos o que a gente está passando. E os nossos irmãos, eles vêm e oram pela gente. E quando a gente encontrar, irmãos, nessa noite, se coloca a encontrar aquilo que você perdeu. E quando você encontrar, comunique, irmãos, fala para todo mundo. Eu encontrei a alegria que estava perdida dentro de mim. Eu encontrei a esperança que estava perdida dentro de mim. Eu encontrei a paz que estava perdida dentro de mim. Deus restituiu a minha comunhão entre eu e Ele. Então conte, irmãos, conte aos seus irmãos, festeje com os seus irmãos, não fique isolado, vive em união. O pastor lhe ensina uma coisa, irmãos, eu não gostava antigamente de vir no café da comunhão. Eu não gostava porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de levantar cedo, embora eu levante todo dia. Mas eu não gostava muito de vir no café da comunhão, porque, irmãos, eu tinha muita vergonha, até hoje eu não gosto muito de ficar em lugar que tem muita gente, mas Deus está trabalhando isso na minha vida. E uma vez o pastor falou assim, irmãos, que o café é da comunhão, não é da desunião. Então, às vezes, eu via as fotos dos irmãos tudo reunidos lá em cima e eu lá em casa dormindo. Ou, às vezes, os irmãos estavam tudo lá em cima comendo e eu aqui embaixo, que depois que o café da comunhão acabava, que eu chegava. E eu falava assim, Senhor, mas que cristã que é essa que eu estou sendo? Não querendo reunir com meus irmãos, não querendo estar vivendo em comunhão, não querendo dividir com os meus irmãos as bênçãos da minha vida. Porque, irmãos, é fácil a gente chorar com os que choram, mas é difícil, às vezes, a gente se alegrar com aqueles que estão alegres. E a gente tem essa necessidade de estar alegre com aquele que está alegre também. A gente precisa mostrar Cristo na nossa vida, irmãos. A gente precisa mostrar. Porque as pessoas lá do mundo, elas não vão pegar a Bíblia para ler, irmãos. Não adianta, elas não vão pegar a Bíblia para ler. E se pegar, irmãos, muitas das vezes não vai entender nada. Porque a gente só entende a palavra com a divina revelação do Espírito Santo. Então, a maioria das vezes, a Bíblia que a pessoa vai ler é você. E que Bíblia você está sendo para as pessoas lá fora? Você está sendo uma Bíblia reverenciada, que as pessoas que você passa, as pessoas falam assim, lá vai uma pessoa de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Irmãos, não é para minha glória isso que eu vou falar, mas às vezes quando eu estou reunida assim com algumas pessoas da escola, alguns colegas da escola, né? E eles começam a falar palavrão, a ficar com aqueles hábitos. Eles falam assim, gente, vamos parar, porque a Bia é cristã. E não faz parte do hábito dela. Irmãos, eu falo assim, gente, obrigada pelo respeito, né? Glória a Deus por isso, porque realmente é coisa que não agrada ao Senhor, né? Então, muitas das vezes as pessoas estão tentando se encaixar, elas querem se encaixar nesse mundo. E a gente não foi chamado para se encaixar nesse mundo, meus irmãos. Nós não somos chamados para serem diferentes, para sermos pessoas diferentes na presença de Deus. Então, muitas das vezes, essa comunhão que a gente perde com o Senhor é por querer se adequar ao mundo. É por isso que está a voz do inimigo. Porque a nossa maior vitória, meu irmão, é a derrota do diabo. A gente tem que entender isso. Tem muita gente que às vezes tem medo do diabo. Sim, medo de falar assim, você está repreendido da minha vida, você... Sabe? Essa semana foi muito difícil estar aqui, porque o inimigo ele se levantou demais. Demais. Só que eu já falava assim, Satanás, eu sei que você está me ouvindo. Você levantou é para você cair mesmo, porque você já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Em Gênesis 3,15 fala, você picará o calcanhar, mas ele te pisará a cabeça. O que quer dizer isso? Jesus lá na cruz foi pago um alto preço por nós. O diabo ele pensou que Jesus estava derrotado, mas não, porque passa um tempo, Jesus ele desce lá no inferno e ele vai andando e o diabo fala, quem é esse que está vindo ao nosso encontro? Esse ser de luz. E Jesus pega a chave da morte e diz, você está vencido para que eu e você hoje estivesse aqui, para viver para o Senhor, não para ser uma pessoa murmurada, uma pessoa que murmura, uma pessoa amargurada da vida, que vive com raiva, que vive triste pelos cantos, irmãos. Eu sei que a tristeza bate na nossa vida, tem dia que ela vem com força, irmãos. Mas a gente não pode deixar que isso venha nos abalar. Jesus nos chamou para sermos mais, irmãos. Para sermos pescadores de almas.
Como às vezes você convida um irmão lá de fora, traz ele aqui dentro, e você está triste. Às vezes a pessoa convida a pessoa para ir na igreja, senta aqui, fica tudo de braço cruzado. Aí o visitante olha, não, mas se for para ser crente assim, eu não quero ser. E a gente não pode passar isso, irmãos. Nós temos que passar a imagem de que Jesus vive, de que Jesus é rei, de que Jesus ele pode restaurar a sua vida, que ele pode curar a sua vida. Irmãos, quando eu me converti, é uma coisa que eu nunca contei para muitas pessoas, porque, igual o pastor falou na quarta-feira, há momentos que vai ser somente nós e Deus, né? Não vai ter nem a mãe, nem o pai, nem a família, nem amigos do lado. É só nós e Deus. Mas acredite, irmãos, é suficiente. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu estou passando por problemas, queria ter muita gente do meu lado para me ajudar. Irmãos, Deus ele vai preparar as pessoas para te ajudar. Só que você e Deus é a maioria. Quando você está com Deus, irmãos, nós vencemos tantas batalhas. Quantas batalhas nós nos vencemos no quarto? Eu já venci muitas batalhas no meu quarto, só eu e Deus. E mais ninguém, irmãos. E foi suficiente, porque eu estou aqui hoje para a honra e glória do nome dele. Então, quando eu me converti, foi um processo difícil para mim, porque eu passei por um ataque espiritual muito forte do inimigo. Ataque espiritual na mente, um ataque espiritual assim, irmãos, fortíssimo. E o inimigo, ele vivia levando pensamentos de condenação, pensamentos de derrota, ataques malignos, sabe, flechas, dardos inflamados. E eu falava assim, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu me converti para estar na presença do Senhor, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre, para viver na sua presença com alegria e felicidade. Porque, embora, irmãos, eu não fui criada na igreja, meus pais sempre me ensinaram que Jesus é a verdadeira salvação. Então, eu sempre cresci com essa mente de que Jesus é a verdadeira salvação. Eu cresci aprendendo que Jesus ele podia curar a minha alma, que Jesus poderia curar todas as dores que eu tivesse. E quando eu me converti foi um processo difícil. Só que Deus ele sempre falava no meu coração que um dia iria passar e que a promessa dele um dia iria se cumprir na minha vida, que foi quando ele me revelou meu ministério e meu chamado, e que a promessa dele sempre iria se cumprir na minha vida. E havia momentos, irmãos, que eu duvidava, porque Deus ele não tem sombra de variação, mas nós temos. Uma hora a gente acredita, uma hora a gente desacredita, uma hora a gente está firme, uma hora a gente está fraco, uma hora a gente está com o astral lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas Deus ele não é assim. Ele não tem sombra de variação. Se ele disse uma coisa, irmãos, pode passar céus e terra, pode passar o tempo que for necessário, mas ele vai cumprir na sua vida. A gente tem muitos exemplos na Bíblia. Tem Zacarias, que ficou 9 meses mudo até o filho nascer. Mas Jesus usou o anjo para dizer, na hora que o seu filho nascer, você vai voltar a falar. E foi o que aconteceu. Assim que o filho dele nasceu, ele voltou a falar. E Deus ele faz muitas promessas na nossa vida. E Deus faz promessas na nossa vida, irmãos, mas ele cumpre todas. Ele não deixa nenhuma para trás. E eu desacreditava em alguns momentos e Deus falava assim, não desacredite, porque eu sou capaz de fazer. E ele é capaz, irmãos. Eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje realizando um sonho. Pode parecer pouco. Ai, Bia, mas tá aí hoje, né? Na sexta-feira. Não, irmãos, para mim é muito. Porque foi algo que eu sonhei. O meu sonho era ministrar para os jovens na EBD. Meu sonho. Eu lembro quando que eu pedia para os superintendentes da EBD, gente, deixa eu ministrar. E um dia me deram a oportunidade. Irmãos, foi o dia mais feliz da minha vida. No dia que me deram a oportunidade para me ministrar para os jovens da EBD. E Deus, ele só foi me capacitando para a honra e glória do nome dele, porque eu não sou nada, sem a graça, irmãos. Eu só sou alguma coisa porque Jesus está na minha vida. E porque a graça dele está sobre mim, está sobre você. E foi o dia mais feliz da minha vida. E hoje, irmãos, eu também amo dar aula para os adultos. Eu amo. Se colocar eu para dar aula para as crianças, eu vou estar feliz, porque eu estou anunciando a palavra de Deus, aquilo que Deus fez na minha vida. Porque quando eu estava no momento mais difícil, irmãos, Jesus e a palavra dele que foi o meu refúgio, que foi o meu consolo. Muitas pessoas hoje em dia desprezam a palavra de Deus, irmãos. Zombam da palavra de Deus, mas não sabem o poder que tem. Tem um poder muito grande. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque a palavra de Deus nos libertou. Foi a palavra dele, não foi a palavra de nenhum homem sobre a sua vida.
Porque o homem ele não tem poder de nada. Quem tem poder é Jesus Cristo. Quem tem poder é só Ele na nossa vida. Então, irmãos, as horas vai muito rápido. Eu pensava que quando a gente estivesse aqui seria bem devagar. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que assim, muitas pessoas dentro da casa de Deus estão com algo perdido dentro do seu coração. Estão com algo perdido porque Deus fala no meu coração. Só que nessa noite Ele te convida a pôr-se a procurar aquilo que está perdido dentro de você. Você perdeu a alegria? Eu te digo que Jesus é a felicidade, a maior que você vai ter na sua vida. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua família não vai nunca preencher a alegria, irmãos. Eles vão trazer alegria, minha família é minha alegria. Só que Jesus é minha maior alegria. Porque não adianta nada eu ter só minha família e não ter Jesus. Não adianta nada. Então Jesus que é a sua alegria. Você perdeu a esperança? Jesus é a esperança. Perdeu a paz? Ele é a paz. Perdeu a comunhão? Ele morreu na cruz do Calvário. Naquele momento o véu foi rasgado de cima a baixo para que hoje eu e você tivesse comunhão com Ele. Então nesse momento Ele convida você. Procure por aquilo que está perdido. Não procure lá fora, não. Não vai lá fora procurar momentos passageiros. Não, não vai. Você perdeu, a alegria está dentro de você. Só está perdida. Se você procurar, muitas das vezes na escuridão do nosso coração, tem, irmãos, a gente encontra sim. Então, se está perdido dentro de você, não sai lá fora para procurar. Não vai para o mundo, porque você não perdeu do mundo, você perdeu dentro de você. Então, irmãos, acenda a luz. Chame Jesus para ir à sua frente. Ele vai iluminar o seu caminho. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai ser a paz na sua vida, irmãos. Ele é a cura. Ele é a providência, Ele é a provisão. Ele é o sou o que sou, irmãos. Ele foi o que tirou o povo do Egito durante 400 anos, irmãos, de escravidão. E Ele tirou e levou até a terra prometida. Demorou, irmãos, mas foi por negligência do povo, foi por desobediência. Às vezes as coisas estão atrasadas na nossa vida, irmãos. Às vezes não é nem a direção diretiva de Deus, é às vezes a decisão permissiva dEle. Porque muitas das vezes a gente pode atrasar o nosso chamado, a gente pode atrasar o nosso propósito. É claro que o tempo de Deus é perfeito, mas a gente muitas das vezes é apressado. Quer colocar a carroça na frente dos bois, quer ir lá para frente já de uma vez. E não é assim, irmãos. Jesus ele tem um tempo certo na nossa vida. Muitas das vezes somos nós mesmos que atrasamos o propósito de Deus na nossa vida. Atrasamos a promessa do Senhor na nossa vida. Por desobediência. É bíblico isso, Bia? É bíblico. Lê a história de Abraão, de Sara. Os irmãos vão ver que é bíblico. Que muitas das vezes é nós que atrasamos a promessa de Deus na nossa vida. Sara, ela atrasou a promessa de Deus, porque Deus já havia prometido que daria um filho para ela. Só que o que ela fez? Ela riu. Ela riu e falou assim, não, mas eu já sou muito velha. Abraão já é muito velho. Mas Deus falou, irmãos, e quando Deus fala, Ele cumpre. Não duvide da promessa de Deus. Irmãos, não faça como eu, que durante muito tempo duvidei da promessa de Deus. Hoje em dia, eu confio na promessa de Deus. Quando Deus me diz alguma coisa, eu confio, eu acato. Só que nem sempre foi assim. Vivi muito tempo por sombra de variação. Senhor, é da sua vontade? Senhor, vai acontecer? Senhor, será que é mesmo? Será que o Senhor vai me usar? Não tem outra pessoa? E muitas das vezes eu fiquei dessa maneira, irmãos. Só que Deus ele falou, descansa, aquieta o seu coração. E Deus te diz nessa noite também, aquieta o seu coração. Procure aquilo que está perdido dentro de você. Procure, porque Jesus é a solução. Ele é o que você encontra, irmão. Se você encontra alegria, Ele é a alegria que você encontrou. Ele é a paz, Ele é a providência, Ele é a esperança. Ele te ama, Ele jamais vai deixar você, irmãos. Se nós devemos procurar aquilo que nós perdemos, dons, talentos, se nós devemos procurar aquilo que nós perdemos, quanto mais Jesus procura você, que muitas das vezes está perdido dentro de si mesmo. Jesus está aqui nessa noite para te encontrar, irmãos, para te trazer de volta, para te restaurar, para te restituir, renovar o seu coração. Ele vai atrás do perdido, irmãos. Ele não deixa o perdido. Ele deixou as 99 no pasto e foi atrás de uma. Para nós, uma pode ser nada, mas para Jesus é. Para Jesus é. Então, não estou falando só de sentimentos. Vê um irmão que às vezes está afastado da presença de Deus. Não pense assim, tem outros. Não, Jesus quer Ele. Ele está perdido. Os que estão aqui estão encontrados, Ele está perdido. Não vamos deixar nossos irmãos de lado. Não vamos deixar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nos confiou, almas, dons, talentos. Não vamos enterrar, irmãos. Vamos confiar em Jesus até o fim, porque Ele te ama. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele não te deixa em nenhum momento da sua vida. Às vezes você pode pensar que você está sozinho,
Eu estou sozinho nessa luta, Senhor. Não, você não está sozinho. Nós não vivemos por sentimento. Não vivemos. Às vezes a gente sente assim, Senhor, mas eu não estou sentindo que o Senhor está comigo. Mas não tem problema, irmãos. Jesus está com você, independente se você sente ou não. Jesus, Ele está do seu lado. Senhor, mas eu não sinto a sua presença, eu não choro. Irmãos, Jesus não é somente lágrimas, não é somente arrepio. Jesus é a presença que está do seu lado em todos os momentos. Jesus, irmãos, é o sol que brilha todas as manhãs, é a lua que se põe todas as noites. A criação dele, irmãos, quando eu olho para o pôr do sol, eu vejo Jesus puro, irmãos. Eu olho para o pôr do sol e falo assim, Senhor, como o Senhor é perfeito. Como o Senhor é tremendo, é grande, é maravilhoso. Sim, irmãos, e nós? Deus não falou para nós, haja. Ele falou que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se Deus provê na vida dos passarinhos, irmãos, que às vezes a gente olha, né? Lá em casa a gente deixava a fruteira lá fora, aí quando a gente ia, a banana estava toda bicotadinha assim. Se Deus provê o alimento na vida dos animais, quanto mais na nossa vida, irmãos. Então que Deus possa abençoar a vida dos irmãos essa noite. Ele te convida, irmãos, a procurar aquilo que você perdeu. Busque diligentemente. É um processo, irmãos. Pode demorar, mas vai acontecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, irmãos. É tão bom. Eu quero compartilhar com os irmãos, dizer que esta semana foi uma semana muito boa. Ainda que foi de um trabalho bem exaustivo, mas essa semana eu tenho experimentado algo que eu já não experimentava há muito tempo. Ao decorrer da semana, alguém me disse, pastor, mandou uma mensagem, pastor, o que é um jejum? E eu expliquei para ela em questão do ato de um jejum, que é muito mais do que você passar fome, sentir vontade de comer. E qual que é o propósito e o objetivo de um jejum? Muitas das vezes nós colocamos o jejum com um propósito errado. O jejum tem por objetivo mortificar a nossa carne, para que nos tornemos mais sensíveis a Deus. Porque muitas das vezes as lutas que vêm sobre nós nos torna insensível. E muitas das vezes as portas de escape estão bem diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar, porque nós não estamos sensíveis a Deus. E eu falei, o jejum é isso, é você mortificar a sua carne para que você possa fortalecer no espírito, para que você possa ser sensível à presença de Deus, à sua vida. Quando Deus falar, você obedecer a Deus. E eu, esta semana, me ati sobre isso. E esta madrugada, eu gosto muito de ler na madrugada. Era mais de meia-noite. Até estava trocando uma mensagem com a missionária Eliane. E sabe quando você coloca... Eu ouvi uma voz falando assim para mim: por que você não estuda ouvindo um louvor? Eu gosto muito de estudar, às vezes, ouvindo um fundo musical de oração. Só que dessa vez eu falei, eu vou colocar então. Coloquei aquele momento aleatório ali no YouTube, no celular, e coloquei o fone de ouvido. Daqui a pouco caiu num louvor. E eu me ati naquele louvor, não consegui sair dele. E todas as vezes que eu voltava naquele louvor, falando sobre exaltação a Deus, sobre glorificar a Deus, um hino maravilhoso. E de repente, irmãos, naquele momento eu me senti um quebrantamento. Que eu estava na cadeira, eu me lancei no chão. E eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Eu falei, Jesus, eu não quero sair daqui. Eu não quero que o Senhor saia daqui, Jesus. Eu não quero deixar esse momento.
E ali banhando em lágrimas e chorando e agradecendo a Deus aquela presença gloriosa. Eu sei, irmãos, que eu passei a noite inteira ouvindo esse hino. Talvez você fale, não, pastor, mas foi um momento, sentimento, talvez o senhor estava mais sensível. Não, irmão, já passou o meu tempo disso, amém? Já tem cabelo branco, e eu já não pego uma metralhadora e saio atirando para qualquer lugar. Eu sou um atirador de elite, eu sei aonde eu atiro. E eu passei a noite inteira, irmão, não dormi. Fui dormir a mais de 4 horas da manhã, com aquele louvor, e orando e chorando e agradecendo a Deus. E quando foi hoje, falei, eu tenho um compromisso, eu não vou fazer nenhum trabalho. E aí então, falei, vou ter em questão de eu pegar e trabalhar aqui em casa, aqui, fazer uma... Sabe como é que é, né? De vez em quando, a gente se tem a fazer uma faxina, dar uma limpeza, alguma coisinha que a gente sabe fazer. E aí a minha filha estava dormindo, eu comecei a organizar a casa, depois foi ajeitar a louça, e coloquei um fone no ouvido e coloquei aquele louvor para me ouvir. Irmãos, a minha filha saiu, que ela foi buscar a minha neta na escola, e quando eu estava lavando a louça, daqui a pouco veio novamente, sabe, aquela presença, aquela coisa gostosa. E eu comecei a banhar em lágrimas, eu larguei a louça, irmão. E eu corri para o meu quarto e dobrei o joelho e falei, Jesus, de novo, Pai. E naquele momento, irmãos, eu falei, Jesus, eu não quero perder essa presença nunca. Eu não quero me afastar de Ti, eu não quero, Senhor, sabe aquele sentimento de medo de você perder aquela presença, de repente você falar alguma coisa que magoa o Espírito Santo, de magoar o Senhor. Eu falei, Jesus, me ajuda, Senhor, eu não quero te magoar, eu não quero te entristecer, eu não quero perder a Tua presença, Jesus. E ali, irmão, eu entrei naquele quarto, comecei a chorar e falei, Jesus. De repente a minha filha chegou e eu voltei, né, levantei depois de mais ou menos 40 minutos e fui lá lavar a louça. Daqui a pouco a Bela falou assim, pai, tá te chamando. Aí eu nem escutei, irmão, mas eu coloquei o hino tão alto no ouvido, irmão, mas estava um hino, irmão, que momento. A diaconisa Helene dando Pai do Senhor para mim, eu não sei como é que ela soube que eu estava lá lavando a louça. Oh glória, louvado seja Deus, irmão, mas que dia abençoado. São momentos em nossas vidas, irmão, que faz um marco na nossa história. E você não pode, irmão, aleluia, deixar com que a sua vida continue assim. Não é porque, aleluia, nós jejuamos, não é porque nós merecemos, não. É porque há momentos que Deus quer derramar essa graça sobre nós. E aproveite essa oportunidade que Deus, aleluia, manifesta na tua vida. Não desperdice, não jogue fora. É momento único, aleluia, momento a qual você nunca mais esquecerá. E quem já bebeu da fonte da água da vida, não bebe em outras fontes, porque as outras fontes é água rota, mas a fonte de Jesus é a água da vida eterna. É a água que promove em nós alegria, gozo, esperança e paz. E nesta noite, aleluia, foi anunciada essa palavra, irmão. O que você tem perdido, meu querido? Faz uma vasculha aí. Aquela mulher percebeu, primeira coisa, ela percebeu que ela tinha perdido algo. Ninguém gosta de perder, irmão. Não perca a presença de Deus. Começa a observar e analisar e fazer uma autoanálise, ver aquilo que está perdido, que você perdeu, que outrora, aleluia, você almejava, você tinha abundância na tua vida, hoje talvez não se importa. Aquela mulher, irmão, tinha mais 9 dracmas, ela disse, não, eu não me contento com as 9, eu quero as 10, não se contente com pouco, Deus tem muito para você, Deus tem muito para você. O problema, sabe o que é? É que muitas das vezes nós entramos numa vida de marasmo e dizendo, está muito bom, eu estou trabalhando, não estou doente, a minha família está bem. Mas de repente a sua vida espiritual não está bem.
Você sente isso. E nesta noite, aleluia, a luz que iluminou para achar a dracma está aqui, amém? A presença do Espírito Santo de Deus, Ele é o único que pode nos levar novamente, aleluia, à presença do Senhor. Vamos colocarmos em pé e vamos fazer uma oração. Eu quero convidar você que ouviu esta mensagem, e eu quero unir a minha fé com você numa oração aqui à frente. Quero convidar você a vir à frente. Nós estaremos orando junto. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei como está a sua vida espiritual, meu querido. Talvez a vida financeira esteja bem, talvez a vida material esteja bem, talvez a saúde esteja bem, mas talvez está precisando algo que vai além de tudo isso. Aonde o dinheiro não compra, aonde o sucesso não conquista, aonde não vem do homem, só vem do Senhor. E Ele está aqui nesta noite. Eu te convido você a vir até a beira do rio, amém? Você chegou até a beira do rio, agora entrar no rio é contigo. Jesus, aleluia, nesta noite Ele trouxe você até a beira do rio, como Ele fez com Ezequiel. E o anjo media 1000 côvados e chamava ele, vem. E ele andava mais, aleluia, de repente o anjo media mais 1000 e ele andava mais, e as águas foi, aleluia, aumentando, de maneira que chegou um momento que ele não conseguia mais andar nas águas, mas ele tinha que nadar. É isso que Deus quer para mim, para você, amém? Largue, aleluia, da sua autoconfiança. Deixa, aleluia, de se confiar em si mesmo. Lance no Senhor, aleluia. Não se preocupe com o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez você disse, pastor, mas o que vai acontecer? Será? Eu não sei te dizer, porque nesse momento é só você e Deus. Eu te fiz um convite para te trazer até a beira do rio. Agora entrar no rio parte de você. Ouvir quem está te chamando parte de você. Aleluia. É noite de se buscar aquilo que se perdeu. É noite, aleluia, da qual resgatar aquilo que o inimigo tomou de você. Pertence a você, não aceite. E eu quero orar com você enquanto o grupo de louvor louva. Eu quero orar e pedir para que a igreja estenda as suas mãos. Vamos orar por estas vidas. Entre num clamor. Cadê o grupo de louvor? Vamos orar. Querido Senhor, oh Espírito Santo de Deus, que conhece, Senhor, o coração e a profundeza do coração do homem, da alma, Senhor, e sabes realmente, meu Pai, daquilo, ó Deus, que essas vidas aqui estão, Senhor, a buscar, meu Pai. Ó meu Senhor querido, amado Deus eterno, pois o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Senhor, estenda a tua mão, Espírito Santo. Venha tocar, meu Deus. Venha restaurar, meu Pai, aquilo que se perdeu. A saúde, a libertação de um ente querido. Senhor, a salvação da alma de um ente querido. Oh, bendito, amado, santo e eterno Deus, atua pelo teu poder, meu Pai. Vem, Espírito Santo, trazer novamente, ó Pai, resgatar. Venha, Senhor, meu Deus, atuar pelo teu poder sobre esta vida, sobre esta causa. O Senhor conhece melhor, meu Pai, do que Ele mesmo. Sabe das suas necessidades, sabe, Senhor, das suas dependências. Oh, Espírito Santo, mostra a Ele o teu poder. Conforta o seu coração no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio, Senhor, daquilo a qual, Senhor, meu Deus, nas tormentas. Atua pelo teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, querido Pai eterno. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, traz novamente, Senhor Deus Santo, este elo, a qual a busca daquilo que se perdeu, tu sabes, meu Pai.
faça ela mergulhar nas águas mais profundas. Revela os teus segredos, teus sinais, as maravilhas, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, atua, meu Pai. Quebra, Senhor, as cadeias. Senhor, meu Deus, a tua filha, Senhor, meu Deus, quer mais de ti. Quer, Senhor, Deus Santo, entrar nas águas mais profundas. Oh, Espírito Santo, segura nas mãos dela, da revelação, da direção, da graça, da sabedoria, meu Pai. Oh, Espírito Santo, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que se perdeu, meu Pai, traz de volta. Traz, Senhor, a presença, a essência, traz alegria, traz, Senhor, os dons, a ousadia, a intrepidez, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor querido, amado, eterno Pai celeste, Senhor, tudo aquilo que se perdeu, meu Pai, na vida da tua filha, Pai. Oh, Deus santo e eterno, Pai, Senhor, meu Deus, tu sabes de tudo, meu Pai. Tu conheces, meu Deus, estenda a tua mão, meu Pai, e atua pelo teu poder. Vai quebrando as cadeias, quebra, Senhor, as cadeias, algema. Venha atuar, meu Pai, venha abençoar, meu Deus, venha trazer, meu Deus querido santo, com ato profético, meu Pai, essas mãos levantadas, Senhor, essas vidas que aqui estão clamando ao Senhor, meu Pai, que necessita de um toque, de um milagre, Senhor, do alto da cabeça, a ponta dos pés, toca, meu Pai, opera com teu poder, meu Deus querido, restaura aquilo que se perdeu, traz de volta, atua pelo teu poder, faz um milagre, Senhor, neste lar, no seio desta família, Senhor, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, toca, meu Pai. Senhor, traz, Senhor, Deus Santo, novidade, traz, Senhor, a direção, capacita, quebra as cadeias, Senhor, faça dela um instrumento de bênção nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus querido, toca, meu Pai, toca, Espírito Santo, sobre aquilo que se perdeu, meu Pai, ajude o teu servo a encontrar o caminho, a encontrar, meu Pai querido Santo, novamente, meu Deus, a direção, atua, Senhor, pelo teu poder, quebra as cadeias, Santo Espírito de Deus, oh, meu Pai querido, Santo e eterno, vem, Espírito Santo, atuar pelo teu poder, meu Pai, sobre estas vidas, meu Senhor querido, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, Senhor, conjugal, espiritual, em todas as áreas, quebra as cadeias, meu Senhor querido amado, tira as amarras, meu Pai, liberta, meu Deus, dá força para caminhar, dá sabedoria para, Senhor, proceder, dá, Senhor, discernimento para, Senhor, meu Deus, agir. Deus, atua pelo teu poder, meu Pai, quebra todas as cadeias, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, e cremos, ó Pai, no poder da vitória, de tudo aquilo que Ele tem colocado diante de Ti, meu Pai, Senhor, remove, meu Pai, os embaraços, quebra as cadeias, aquilo que impede o teu servo de caminhar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, oh, aleluia. É mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Exaltado é, Santo, Santo para sempre, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, sempre serás,
Aleluia, aplauda ao Senhor, amém? Aplauda Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, tudo é dEle e para Ele. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Busque com toda diligência, como aquela mulher. Amém, irmãos. Acenda a luz da palavra. Luz fala de palavra. Não há um avivamento, não há um direcionamento se não for pela palavra de Deus, irmãos. Não tente resolver os seus problemas da sua própria maneira. Não existe outra forma de nós buscarmos a Deus a não ser por oração e palavra. Então, ou seja, resgate isso na tua vida. Tenha um tempo para você ler a palavra, pois já foi falado aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra tem lâmpada, tem luz. Amém? Então, ou seja, ele não vai pisar em lugares escorregadiços. Ele não vai pisar no lugar onde ele não sabe onde ele está pisando. A luz tem por objetivo isso. Olha só essa luz que está clareando nós. Tem esse propósito. A palavra de Deus é assim, irmão. Quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, ela se torna essa luz que vai clareando o nosso caminho e vai direcionando você onde você deve seguir. Amém. Se existe alguns momentos de derrotas em nossas vidas, é porque nós trilhamos nossos próprios caminhos. Mas os caminhos de Deus são perfeitos, ainda que são feitos em meio às tormentas, mas são perfeitos. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e vos dê a paz. Amém. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Jesus, quer voltar para Jesus? Talvez você está aqui nesta noite, você começou bem, amém? Mas de repente, ao decorrer da sua caminhada, por um breve momento, você veio desviar do propósito de Deus. E talvez você se sente nesse momento que você não está andando no caminho certo. Tem alguém que nesta noite quer voltar para Jesus, quer reconciliar com Jesus? Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se não tem, que Deus te abençoe. Alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém? Irmã Maria sempre, né? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, que ainda não fez essa profissão de fé? Amém? Se não há, que Deus os abençoe. Amém? Vamos agradecer a Deus, e nesta oração nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida Maria. Amém? Vamos agradecer a Deus por esta noite, por esse banquete que nós tivemos. Amém? Amado Senhor e eterno Deus, Senhor, que poderíamos dar por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus. Te agradecer, ó Deus, por esse momento que nós tivemos. Estamos aqui, Pai, e ouvimos a tua palavra e os louvores. Senhor, meu Deus, aqui está esta pré-adolescente, meu Pai, a Maria. Venha, Deus, abençoar esta vida, Senhor. Que ela continue sempre com um coração alegre, meu Pai. Ó Deus santo, amado, que nesta simplicidade, Senhor, tu possas fazer dela, Senhor, um instrumento na tua mão. Que ela venha alcançar países, vidas, meu Pai, através do Evangelho, e que leve o teu nome a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe Maria, viu, Maria? Deus abençoe. Amém, irmãos. Amanhã nós não temos nenhum trabalho. Domingo, escola bíblica dominical de manhã. Amém. E à noite é culto de missões. Amém. Não esqueça de fazer missões. Esta missão tão nobre que Deus colocou eu e você para nós fazermos. Amém. Você pode ser um missionário para o teu vizinho, para os teus parentes. Amém. Para a tua família. Não deixe de anunciar o Evangelho, de falar que Jesus salva. Amém.
Alguém já viu o testemunho do Matos Nascimento? Ele estava indo para um show que ele cantava em um grupo, não me lembro o nome, né? Uma banda aí muito famosa. E ele recebeu um panfletinho lá no aeroporto. E ele não se importou com aquele panfletinho, não me lembro ao certo como é que foi. Ele colocou no bolso, mas lá dentro, né, do avião, parece, ele começou a ler aquele panfleto. E aquele panfleto falou tão forte no coração dele. Hoje, não somente ele, mas toda a família Nascimento é uma bênção, né? São os músicos do Senhor Jesus, através de um panfleto, amém, meu querido? Você pode ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doce e rica comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos digamos amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.